Sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Hoje trago mais uma opinião de leitura, uma excelente leitura que fiz agora recentemente e não podia passar sem trazer a minha opinião aqui ao canal. O livro que eu hoje vou falar nem sequer fazia parte da minha TBR que eu trouxe aqui ao canal, dos livros que eu ia ler. Foi mais um livro que surgiu e, meu Deus, que ótima leitura é esta! E ainda bem que a leitura surgiu e me proporcionou uma certa animação livrónica, porque eu estava reticente quanto a ler esta história e ainda bem que não hesitei e que acompanhei a Beatriz Silva, a Biabook, e a Ana de Tudo Sobre Linhas numa leitura em conjunto que eu estou em pulgas para partilhar com vocês. Tenho imensas coisas para vos dizer e vou começar já por dizer que se ainda não leram este livro, por favor leiam esta história magnífica que já me tinham falado imensas vezes, mas que eu não sei porquê nunca tive grande curiosidade ou interesse em ler esta história. Estou a falar deste livro que está aqui ao pé de mim, O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris, uma escritora que se baseou na história real de um homem para nos trazer esta narrativa fantástica. Portanto, esta história passa-se no campo de concentração nazi, Auschwitz, que se situa na Cracóvia, e vem-nos trazer a história de Lal, um jovem de 26 anos que, ao ir trabalhar para Auschwitz, ao se tornar o tatuador de Auschwitz, conseguiu ser feliz e conseguiu ter uma história de amor, um romance que no fundo vem trazer esperança a esta história, não é? Porque todas as vezes que vemos um livro com Auschwitz na capa, nós já ficamos logo a saber do que é que se trata, infelizmente. E hoje, não é? Finalmente li esta história e vou partilhar com vocês. Então, a escritora, como eu tinha dito, baseou-se numa história real. E foi muito engraçado aquilo que eu descobri, porque eu, após ler o livro, eu fui pesquisar um bocadinho sobre mais esta história, porque eu gostei da história. E então descobri que a escritora tinha uma amiga e que um dia em conversa, essa amiga disse-lhe: tu tens que conhecer o Lal, um senhor que esteve mesmo em Auschwitz e foi o tatuador de Auschwitz, e tu tens que o ouvir. Tu tens que o ouvir porque tu vais querer escrever sobre a vida daquele homem, porque a vida daquele homem merece ser escrita. E é assim que surge este livro. A autora conhece o Lal, marca um café com ele e eles criam uma ligação muito engraçada, uma ligação de amizade, em que ele vai partilhar com ela as suas histórias que fazem parte do seu percurso de vida, e nomeadamente o tempo em que ele esteve em Auschwitz, e durante 3 anos ele vai-lhe relatando alguns episódios e ela, claro, constrói um livro, e ainda bem que o fez, porque esta história merece ser lida por toda a gente. O Lal tinha 26 anos quando foi para Auschwitz. Ele vivia na Eslováquia com a sua família, um país que estava, portanto, ao lado da Alemanha, um país que entrou na Segunda Guerra Mundial, mas que ao mesmo tempo nem percebia bem qual era o seu lugar. Em 1942, as famílias eslováquias acabaram por receber a informação que teriam que mandar um dos membros da família para trabalhar, portanto, nestes campos. Eles não sabiam que eram campos de concentração e muito menos imaginavam que eram campos de extermínio. Acontece que o Lal, quando recebe, portanto, a informação que um familiar teria que ir, ele não hesitou e nos seus 26 anos e de bom coração, como é e como nós vamos ver que ele é ao longo desta história, nós percebemos que ele toma logo a decisão de ele ir, porque caso alguém não se voluntariasse, iria a família toda. Então ele vai para Auschwitz e começa a nossa história, começa esta história maravilhosa a partir daí. O Lal narra-nos o percurso até ao campo de concentração, a forma como ele e outros jovens são tratados,
em comboios sem qualquer tipo de condições, porque eram comboios que estavam preparados para fazer o transporte de animais. Muito facilmente nós conseguimos ver aquelas imagens com as descrições que nós encontramos aqui, os cheiros, o desespero, mas sempre nas palavras, portanto, que nós vamos lendo, sempre aquela esperança de para onde é que nos levam e o que é que será que nos espera. E o que eles esperavam, na verdade, era um campo de concentração onde eles iam trabalhar para os nazis. E quando chegam lá, a primeira coisa que acontece é terem que tirar, portanto, as suas roupas, os seus sapatos, os seus pertences, e a partir dali esqueciam a sua identidade, e a partir dali eles eram tatuados com um número, e a partir dali era assim. Era um número e estavam ali para trabalhar. Muitos destes jovens, logicamente, iam ser mortos. O Lal teve a sorte de ficar doente e um homem francês que sempre engraçou com ele por ele ser um miúdo muito inteligente, por ele ser um miúdo que sabia falar vários idiomas, acabou por o proteger, por o salvar, digamos assim. E como esse homem francês era o tatuador de Auschwitz, achou por bem que seria o ótimo braço direito para continuar a dar a continuidade a tatuar as pessoas, e o Lal fica assim, de certo modo, beneficiado com esta atitude deste homem, porque ele vai ter privilégios e vai ter uma vida dentro do campo diferente dos outros rapazes. Nós conseguimos perceber que é um miúdo com bom coração. É um miúdo com bom coração, e tanto é que ele no início ele recusa-se a tatuar as pessoas. Sim, porque para quem não sabe, as tatuagens do campo de concentração eram bastante violentas. Eu posso-vos dar uma breve explicação porque eu fui pesquisar sobre isso. Na vez de serem tatuados com agulhas, não é? Como é hoje em dia, as tatuagens no campo de concentração eram com uma lança muito grossa, muito pontiaguda e afiada, e sobre a pele era desenhado, portanto, os números a que correspondia cada pessoa. Essa lança rasgava a pele e a cicatrização era feita com uma tinta verde até que enxugasse. E era assim, ficava assim aquela marca, um número que tornou-se, anos mais tarde, e nós olhamos para trás, como um dos símbolos mais potentes do que foi o Holocausto. Uma marca que ainda hoje, pessoas que sobreviveram a tal extermínio, ainda têm essa marca. E então pronto, e ele sabia que isso era doloroso e gostava-lhe muito. E ele recusava-se. E tudo se complica quando, passado algum tempo de ele estar a desempenhar a função, começam a chegar muitas mulheres. E ele achava que eram pessoas muito frágeis, e aquilo mexia com ele não ficava bem de ter que fazer aquilo. E era tudo assim muito rápido, as coisas aconteciam todas muito rápido. Mas há um dia, e sim, vem aqui uma parte que eu adorei, porque eu adoro. Há um dia em que ele cruza o olhar com uma rapariga a quem ele está a tatuar. Eles trocam um olhar que mexe com um e que mexe com outro, e sem nós imaginarmos, e até os próprios protagonistas da história, desenvolve-se a partir daqui uma história de amor que parece algo impensável no meio do caos, da miséria e de um campo de concentração como era Auschwitz. O Lyle conhece Cecila, mas na altura ele não sabe qual é o nome dela, ele não sabe nada dela. A única coisa que ele sabe é que aquela mulher não lhe sai da cabeça e que aquele olhar que eles trocaram mudou-o. E pronto, claro que eu não vou contar o que é que aconteceu, mas posso-vos dizer que se há forma de as pessoas acreditarem na esperança e terem razões para sobreviver com todas as forças, o amor é sem dúvida uma excelente forma disso acontecer. Pronto, depois o livro relata-nos no fundo o que é que se passa no campo de concentração, o dia a dia, a miséria, a fome,
as diferenças, porque, por exemplo, o Lyle acabava por ter imensa sorte, porque ao ser o tatuador de Auschwitz, ao ser portanto, o protegido, digamos assim, porque tinha outras condições, não é que fossem luxos, mas, por exemplo, ele conseguia comer chocolate, ele conseguia ter acesso a certas comidas e a certos privilégios que as outras pessoas não tinham, e isso era bom. Mas o Lyle era um homem bom, era um homem que partilhava com os seus amigos, inclusive era com a mulher com quem se apaixonou. Ele teve sempre o cuidado de lhe fazer chegar alguns dos seus privilégios, nomeadamente quando ela fica gravemente doente e ele consegue lhe fazer chegar a penicilina, que era algo que a ia ajudar. E pronto, e a história, no fundo, apesar de todo o caos, apesar de tudo o que foi menos positivo que acontecia em Auschwitz, e Auschwitz era mesmo um campo de concentração muito violento, esta história de amor faz a diferença e a narrativa torna-se muito bonita e numa história inesquecível, mesmo por causa destes protagonistas. Eu dei 4 estrelas no Goodreads, não dei as 5 estrelas por uma razão. Há partes na história que eu não acredito que sejam assim tão reais. E até falei nisso com as meninas que fizeram a leitura em conjunto comigo. Porque não... Há coisas que eu acho que há aqui um bocadinho de ficção à mistura, mas que também são fundamentais e que fazem com que a história continue a fluir e a ser interessante. É um livro que se lê muito rápido. É um livro que nós começamos a ler e não se para. E só me resta dizer, por favor, leiam esta história. Quem ainda não leu, por favor, leiam esta história. A história é bonita, o protagonista é real e nós temos uma história de amor no meio de um campo de concentração. E pronto, agora espero ler a continuação do livro. O livro tem um seguimento que eu penso que é a história da Silka, outra personagem também que faz parte aqui do nosso enredo. Uma personagem que se sujeita a imensas coisas para conseguir sobreviver e realmente o que nós acabamos por descobrir quando lemos estes livros, de certo modo, vem enriquecer muito o nosso lado da história e da Segunda Guerra Mundial, que nós na escola muitas vezes não temos acesso, e estes livros no fundo acabam por nos completar nesse campo de informação. Portanto, eu aconselho que leiam O Tatuador de Auschwitz e digam-me nos comentários, comentem se já leram, se também ficaram assim todos entusiasmados como eu, porque eu adoro saber quem está desse lado, o que é que achou. Eu espero que tenham gostado do meu livro. Agradeço à Bia, agradeço à Ana a leitura fantástica que nós fizemos. E pronto, e vemo-nos no próximo vídeo. Já sabem que o que importa é ser feliz. Tchau!